brasileira. Quando eu falo do plebiscito, eu estou falando de uma consulta anterior. Existe um assunto de extrema relevância para a República Federativa do Brasil, por exemplo, tá? E antes do Congresso Nacional legislar a respeito, antes de tomar uma providência a respeito daquele tema importante, existe uma consulta aos eleitores, existe uma consulta aos cidadãos brasileiros. Então nós temos um plebiscito. Então, por exemplo, nós podemos ter, como já tivemos, um plebiscito com relação à mudança da forma de governo. Atenção, a forma de Estado é cláusula pétrea da Constituição. O Brasil sempre vai ser uma federação. Agora, a forma de governo é uma cláusula pétrea? Não, eu posso ter uma mudança da forma de governo. Atualmente somos uma república. Mas sei lá, pode ter uma mudança para monarquia, uma monarquia parlamentarista, por exemplo, né, para se coadunar, né, ficar de acordo com os princípios democráticos? Pode, mas aí eu vou precisar de um plebiscito. Então é um exemplo, nós tivemos em 1993 um plebiscito para saber se o Brasil continuaria uma república ou se voltaria a ser uma monarquia, e aí seria uma monarquia parlamentarista. Então perceba o seguinte, se eu tenho assuntos relevantes de interesse de toda a sociedade, eu posso ter uma consulta prévia aos cidadãos para saber qual a decisão que deve ser tomada? Sim, então eu posso ter um plebiscito. Então atenção, plebiscito, consulta prévia aos cidadãos, aqueles que podem exercer direitos políticos, tá? Então eu tenho que lembrar que para votar em um plebiscito, eu preciso estar em gozo dos meus direitos políticos. É uma consulta prévia. E a outra forma existente aqui no artigo 14, o referendo. Eu estou tendo uma consulta posterior. Exemplo, desarmamento. Nós tivemos um referendo para decidir se ocorreria ou não no Brasil, tá, a proibição da comercialização de armas de fogo. Foi aprovada uma lei pelo Congresso Nacional, o Estatuto do Desarmamento, e um dos artigos do Estatuto do Desarmamento previa a necessidade de um referendo para decidir se a comercialização seria proibida ou não. Então percebam que a norma foi editada primeiro para depois nós termos a consulta à população. Então estamos falando de uma consulta posterior. Atenção, o concurso público adora isso. Plebiscito, consulta anterior aos cidadãos. Referendo, consulta posterior a todos os cidadãos, tá? Então é o seguinte, falei de plebiscito, falei de referendo, eu estou falando de formas de participação direta em nossa democracia, tá? O povo vai decidir anteriormente, no caso do plebiscito, tá? Ou então posteriormente no caso do referendo. E quando eu falo povo aqui, eu estou falando justamente dos cidadãos, aqueles que estão no gozo dos direitos políticos. E o mesmo acontece na iniciativa popular. Quando eu falo de iniciativa popular, eu estou falando de uma das funções do poder legislativo. Qual é uma das funções típicas do legislativo? Legislar. Então, quem vai legislar são os nossos representantes, que estão reunidos, por exemplo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, lá no Congresso Nacional. Só que o povo brasileiro detém iniciativa popular. O povo brasileiro pode apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados? Sim. Então percebam que a iniciativa popular, que a gente vai estudar lá no artigo 61 da Constituição da República, tá? É uma das formas de participação direta do cidadão brasileiro em nossa democracia. Então, falei de plebiscito, falei de referendo, falei de iniciativa popular, eu estou falando, né, de formas de participação na democracia brasileira, tá? Então, uma questão importante e pena que no Brasil o plebiscito e o referendo não são tão utilizados. Nós poderíamos ter diversas questões, diversas consultas prévias sendo submetidas à população brasileira, aos cidadãos brasileiros, ou diversas consultas posteriores sendo submetidas à população brasileira. Professor, isso não acontece não, tá? Desde quando aí a população brasileira sabe votar? Isso pode até ser uma realidade, tá? Mas a gente tem que ter a seguinte consciência: o instrumento existe. A teoria está aí para ser exercida na prática. Se a prática não é bem exercida, é porque falta conhecimento para a população brasileira, para os cidadãos brasileiros. Então, volto a insistir, cidadão brasileiro, tenha a exata compreensão do poder que você tem nas mãos. O sistema existe, a estrutura está aqui e é uma estrutura democrática.
consubstanciada no texto da Constituição. Está na hora da gente fazer valer o texto da Constituição, tirar ela do plano teórico e colocá-la na prática. Isso só vai acontecer com educação, com conhecimento e com oportunidades sendo distribuídas igualmente para toda a sociedade brasileira, tá? Então, nada de incentivarmos uma sociedade feudal. Vamos incentivar uma sociedade democrática, onde realmente cada cidadão seja igual, onde não exista desigualdade, onde não existam distinções porque fulano de tal exerce o cargo tal e Beltrano o cargo Y, X ou Z, tá? Percebam, vota quantas vezes? Todo mundo vota uma vez. Todos nós somos iguais diante da democracia brasileira. Que isso fique bem claro. E atenção, ó, uma questão fundamental em concursos públicos, tá? Então, o pessoal que se prepara para concursos aí, ó, atenção com o artigo 14, com o caput do artigo 14 e com os incisos do respectivo artigo, tá? No nosso próximo vídeo, parágrafo 1º, nós vamos falar a respeito de alistamento eleitoral e de algumas características do voto em si, tá? Então, até o nosso próximo encontro, falando a respeito, né, de alistamento eleitoral e do próprio voto em si. Obrigado e até o nosso próximo encontro.